Daniel, capítulo 6. Lemos com a ajuda de Deus, a guia do Espírito Santo. Amém. Daniel, capítulo 6, nós vamos ler na NAA. Dario decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino, para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nem um erro, nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dario viva eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe o decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer deus ou qualquer homem, não o Senhor, ó rei, seja jogado na covas dos leões. Portanto, o rei sancionou. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E assim o rei Dario assinou o documento interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelho, orava e dava graças diante do seu Deus, como era de costume. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel, encontraram orando e fazendo súplicas diante de Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Somente até aqui, amém. Esse episódio, essa escrita, esta mensagem desta noite, vem após Daniel ser promovido a um dos 3 principais presidentes do governo de Dário ou Dario. Nós estamos falando aqui de uma base dividida: Judá, Reino do Norte, Reino do Sul, povo cativo, aonde os nobres estão no cativo, a primeira leva. Nós vamos compreender que depois que Daniel interpreta a escrita na parede, Mene, Mene, Tekel, Farzim, que são palavras caramentes em aramaico, e nós vemos a tradução e a condenação de Beltsazar. Nós vamos compreender que o próximo reinado agora é onde Daniel está. Já estamos nessa base do medo persa, onde Ciro já está participando de toda essa história. Eu vou dar uma resumida porque a história é muito longa. Daniel é promovido a um dos presidentes. Daniel teria servido fielmente o império por quase 70 anos. E este homem é um homem muito usado por Deus, e ele continua a servir na administração do Medo Persa, que já é quase o finalzinho do sofrimento do povo de Deus. Há uma trégua e esse povo, depois, mais para frente, poderá retornar para Jerusalém. Mas enquanto isso não acontece, o Senhor usa poderosamente do profeta Daniel. Em algumas partes do final do livro de Daniel, nós vamos entender
que há um assunto escatológico que se une a profecias do final dos tempos. Um homem, de fato, muito usado poderosamente na profecia, usado poderosamente na missão de profetizar, não só de interpretações, mas também na profecia. E para que isso aconteça, Daniel tem nele, em sua vida, ou sobre ele, um espírito excelente. A Bíblia diz que ele era um homem íntimo de Deus. Daniel, ele é um dos 3 presidentes que supervisionavam o trabalho, garantia que os atributos, ou melhor, o dinheiro que toda aquela província gerava, ele garantia que os atributos se achegassem ou fossem depositados no rei, que fossem colocado todo aquele atributo nos tesouros do rei. Então era um homem de muita confiança. A propósito, quando Daniel vai cativo para a Babilônia, ele já é um homem nobre, a sua família vem de uma nobreza, ele é um homem muito inteligente, é um homem que fala várias línguas, é um homem dotado de muita sabedoria. Com um desses 3, Daniel recebe assim por recompensa, pois de confiança ao rei. Dentre esses 3, era o mais confiável. Então, Daniel causa inveja aos demais. Mas Dario gosta do trabalho de Daniel, pois ele se destaca. E planeja colocá-lo em uma posição mais alta ainda sobre todo o reino. Mas os admiradores planejam remover Daniel. Quem são eles? Os outros oficiais. Quando digo admiradores, é para o mal, tá? Bom, essa palavra está dizendo assim, que quando Deus separa alguém para cuidar, para dar da sua graça, o diabo não fica contente. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós renunciamos o pecado de nós, mesmo estando pecadores, quando nós decidimos por se entregar ao Senhor e abrir o coração para que o Senhor nos encontre e a sua graça seja dispensada em nós, o diabo não fica contente. Talvez deve ser um dos motivos que tanta coisa dá errado em nossa vida. O trabalho do diabo é matar, roubar e destruir aquilo que Deus deu vida, roubar aquilo que Deus abençoou e matar aquilo que Deus deu vida e destruir aquilo que Deus edificou. Esse é o trabalho do diabo. Talvez você ainda não compreendeu porque tantas coisas têm se levantado em sua vida. A palavra está dizendo assim: todo aquele que entrega a vida ao Senhor e tem nele o Espírito excelente de Deus, enquanto o diabo não destruir aquele que o Senhor o amou primeiro e o lavou e o remiu, ele não dá tréguas. Então, no começo desta mensagem, esta noite, talvez está sendo a resposta de tanto sofrimento que você tem vivido, de tanta angústia, de tantas coisas erradas que têm acontecido em vossa vida. Talvez até hoje você não pensou isso, e talvez eu e você até culpamos Deus. O Senhor esqueceu-se de mim, o Senhor abandonou a mim, o Senhor me deixou de lado, talvez Ele nunca me amou. E tem aqueles que recebem
recebem como setas em seu pensamento, a dizer assim: o Senhor às vezes nem mesmo está comigo, e talvez não seja Ele que tenha me chamado, talvez não era para mim estar aqui, talvez o Senhor nem me escolheu, talvez, será que de fato Deus exista? São dardos lançados do diabo em nossa vida o tempo todo. Paulo vai dizer isso em uma escrita, quando ele fala para nós nos vestir das vestiduras espirituais, para que dardos do diabo não venham atingir a nossa vida. Ah, igreja, esta mensagem, esta noite está dizendo assim: em algum momento da nossa história, quando nós nos entregamos a Jesus, passamos a adorar ao Senhor, então foi lançado sobre nossa vida. Antes, o Espírito Santo, em qualquer momento, em alguma altura da nossa vida, ele entrou em nossa alma e tomou posse de nós, e nós aceitamos Jesus Cristo, entendemos o Evangelho, e foi trabalhado em nosso coração, e a partir daí, Jesus começou a trabalhar no caráter, o Espírito Santo foi transformando a nossa vida. Aquele que falava palavrões não fala mais, aquele que fazia coisas que não agradava a Deus agora não faz mais. Por quê? Porque o Espírito Santo foi nos moldando, o Espírito Santo foi nos transformando, o Espírito Santo foi fazendo um trabalhar de Deus em nossa vida. Então o espírito ruim agora é um espírito excelente, e o diabo, que não se agrada do vaso na mão do oleiro, faz de tudo para que ele seja desmontado, faz de tudo para que ele torne pó novamente e nunca mais volte às mãos do oleiro. Talvez você chegou aqui esta noite desta maneira, não entendendo a sua prova, não entendendo o que tem se levantado contra a sua vida, mas esse espírito, ao contrário, que se levanta em minha vida e a sua, já foi vencido no madeiro da cruz pelo Filho de Deus. Lá ele venceu o espírito da mentira, o espírito da morte, ele venceu o espírito da destruição de família, venceu o espírito da fofoca, venceu o espírito do adultério, venceu o espírito do farisaísmo, e está aqui esta noite pela sua palavra dizendo: Deus poderá socorrer você a qualquer hora da noite. Deus poderá socorrer você a qualquer hora no dia de amanhã. Basta você entender que o Espírito excelente que está em você não gerará obras que seja para a sua glória, mas gerará obras para a glória de Deus, como foi em Daniel. Entendendo a nossa prova, entendendo as dificuldades, aquilo que levaria Daniel para a cova dos leões, não era a atitude de orar, não era a atitude de não parar de orar, porque ele era um homem íntimo para com Deus. O que levou Daniel à cova dos leões foi a inveja. O que levou Daniel à cova dos leões é ter sobre ele um espírito excelente. Talvez esta noite você chegou aqui dentro de uma cova, onde há leões que rugem, há perturbações sobre a sua vida, há coisas que rondam a sua família, há coisas que te perturbam e que tiram a sua paz, e que incomodam a sua casa, e que tem feito você perder noite de sono, está quase depressiva, está à beira da loucura. Então, o que te tem feito isso? A palavra está dizendo: porque o Espírito excelente que está em nós causa inveja ao diabo, e ele procura quem roubar, matar e destruir. Mas tem uma grande diferença:
A inveja que levou Daniel para covas dos leões também fez a sua intimidade com Deus, e o próprio Deus descer com ele à cova do leão. Esta noite, esta mensagem está dizendo exatamente isso. Aquele que tem um espírito excelente, que se não se destaca por ele ser mais crente que os outros, ou pregar melhor que os outros, ou tocar melhor que os outros, não, porque nenhuma das nossas obras tem poder de nos salvar do leão, tem poder de nos salvar do diabo, jamais. O que tem poder de nos salvar é a palavra de Deus, o sangue de Jesus vertido do madeiro da cruz. E se você chegou aqui esta noite e carrega no seu coração a palavra de Deus, e o teu espírito está excelente, em comunhão com Deus, ligado na cruz, então a mensagem desta noite está dizendo assim: o Senhor está conosco, mesmo dentro da cova, em meio a leões, em meio a dificuldades, em meio a sofrimento, em meio a lágrimas, em meio às angústias, o Senhor está conosco. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, o Senhor está conosco. Todo aquele que se achega ao Senhor, ele jamais dispensará vazio. Todo aquele que tem comunhão com o Senhor, ele entra e faz morada, e jamais o deixa sozinho. Talvez você está aqui esta noite se sentindo sozinha, se sentindo sozinho, porque está dentro de uma cova, arrodeada de leões, arrodeado de coisas perturbadoras. Talvez você nem consiga dormir à noite, talvez seja o seu problema. Então a palavra está perguntando assim: como está a nossa intimidade com Deus? O que é que você precisa? Senhor, eu preciso que tu me tira desta cova. Então o Senhor está dizendo assim pela palavra: esse Espírito excelente que nos diferenciou como homens escolhidos por Deus, cheios da presença do Senhor e cheios do Espírito Santo, lavados e remidos do sangue de Jesus, Ele está conosco. Aonde nós estivermos, ali estará o Senhor. Aonde nós formos, ali estará os olhos do Senhor. Aonde nós entrarmos, ali estará as mãos do Senhor para nos guardar e nos proteger. Daniel, que tinha um espírito excelente, traduziu sonhos por Deus para a glória do Senhor. Daniel, que era um homem cheio de Deus, íntimo do Senhor, um homem humilde de coração, pobre de espírito de vaidade, o Senhor falara sempre através dele pela sua boca. Era um espírito excelente. Talvez muitos de nós não julgamos tão crentes assim, simples, não sabe ao menos ler uma Bíblia, tem pouco estudo, não sabe nem cantar um hino direito, todo desafinadinho, mas quando se sauda é um poço de alegria. Oh, glória a Deus! Talvez você olhe para o irmão que varre a sujeira do nosso sapato, humilde, simples, mal fala na igreja, mal cumprimenta as pessoas de tanta vergonha, mas quando se abraça, parece que entra dentro da nossa alma. Sabe o que é isso? Espírito excelente.
O Espírito de Deus excelente não escolhe pessoa, escolhe os salvos, escolhe aqueles que amam a Deus sobre todas as coisas, escolhe aquele que tem o coração para dizer que Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Oh, glória a Deus, aleluia. Talvez seja esse o motivo de você estar enfrentando tantas coisas. Você pergunta: Senhor, o que tu tem que é de mim? Eu não tenho nada para te oferecer. Mas o Senhor te escolheu. O Senhor nos escolheu para a sua boa obra. O Senhor nos escolheu. E em prova dessa escolha, Ele deu o seu filho. Daniel não olhou para os homens que o invejavam, mas ele olhou para a graça que superabundou sem ele merecer. Ele olhou que ele era uma simples ferramenta nas mãos de Deus e valorizou a Deus e a sua graça. Por isso o Senhor o livrou do edito do rei, todos sabemos. E o final dessa história: a cova dos leões é aberta e Daniel sai para fora com vida, mas sobre ela tinha uma pedra. Eu tenho dito há um tempo atrás, Deus me fez saber, maldita pedra, né? Quando é lançado Daniel, para que você sabia que ia morrer? Por que colocou uma pedra? Porque o Senhor faz isso. Tem coisas em nossa vida que para nós é maldita, mas para Deus é bendita. Se não fosse o compromisso espiritual, talvez eu não estaria mais aqui hoje. Se não fosse o seu compromisso com a sua família, com os teus filhos, com o seu ministério, com as suas obrigações, com Deus, talvez você não estaria mais na sua casa. Se não fosse as suas necessidades financeiras, você já tinha abandonado o seu trabalho, você já tinha deixado os seus estudos, você já tinha deixado a sua família, você já tinha abandonado a sua cidade. Então a palavra está dizendo assim: Deus faz, e quando faz por completo e não deixa dúvidas. Então tem coisas que tem que estar no nosso caminho para o Senhor provar a nossa fé e para dizer assim: toma mais um pouco de Espírito excelente, seja cheia do Espírito excelente, seja cheio do Espírito excelente. A palavra de Deus está dizendo assim: aonde você for, aonde eu for, com pedra ou sem pedra, com tropeço sem tropeço, com edito sem edito, com cara feia ou não cara feia, com sorriso ou com lágrima, com dor ou com alegria, o Senhor está junto de nós. Aquele que tem o Espírito excelente, por onde passar, o Senhor passa conosco. Se tiver que passar no fogo, não queimará a nossa roupa, não chamuscará a nossa pele, e nem cheiro de fumaça estará em nós. Por quê? Porque o Espírito excelente está junto de nós. O homem da oração, a mulher da oração, o homem da adoração, o homem do louvor, o homem que prega a Cristo, a mulher que fala da graça de Deus, a mulher que quando canta até os passarinhos param para ouvir. Eu já vi isso. Oh, glória a Deus, aleluia. O homem da vassoura, a mulher que lava a louça na igreja, quando abraça, a tua alma transparece, você se sente leve. Por quê? Espírito excelente. Quando se tem o Espírito excelente, irmã, dentro da cova ele não sai. Quando se tem o Espírito excelente, irmão, a perseguição no trabalho não tira. Quando tem o Espírito excelente de Deus, irmã, o problema com o filho na droga, no crack, na maconha, na cocaína, na bebida, não arranca o Espírito excelente, mas Deus enche mais um pouco. E esta palavra, esta mensagem da palavra de Deus esta noite está dizendo assim: encha do Espírito de Deus, encha-se da palavra de Deus, seja mais íntima do Senhor.
Senhor, seja mais íntimo de Jesus, deixa Ele trocar as suas vestimentas, arrancar aquilo que nós produzimos como ídolo e como dor, como angústia, com tristeza, e colocar mais do seu Espírito excelente, andar pela luz da palavra, viver Cristo a cada dia de nossa vida. A aflição existe e vai sempre existir na vida do cristão, sempre vai existir e sempre existirá, mas o Senhor nos dá graça para viver, nos dá graça para descer no mais profundo abismo, e Ele tem poder de nos arrancar de lá sãos e salvos. O Senhor te dará graça, como deu a Daniel, quando fomos ou quando somos verdadeiros, quando somos simples, pobres de espírito, para que o Senhor venha. Esta noite a mensagem está dizendo assim para nós, o Senhor nos convidando. Queres ser cheios do Espírito excelente? Queres ser cheios da graça de Deus? Eu quero. Ore mais, busque mais ao Senhor, converta o vosso coração, arrependa-se de seus pecados, tenha intimidade com Deus, e Ele descerá conosco na cova. E se preciso for, Deus pode e tirará pedras do nosso caminho, pedras essas que nos fazem sofrer. O texto de Daniel, do profeta, vai dizer exatamente sobre isso, uma intimidade incomparável, uma intimidade e reverência a Deus sobre todas as coisas, mesmo com a sua própria vida correndo risco, com a sua própria vida ameaçada. Esse homem de Deus não deve nada a demônio nenhum e não tem medo. Puderam mexer em suas finanças, fuçaram em toda a sua administração e não puderam encontrar nada. Quem tem o Espírito excelente tem um telhado de vidro. Quem tem o Espírito excelente está à prova a qualquer hora, pois o Senhor vem como um ladrão a sondar os nossos corações através do Espírito de Deus. E aquele que Ele encontrar sem o Espírito excelente, debaixo de pecados, então o Senhor não garante descer conosco a cova. Esse texto está dizendo isso, que o Senhor possa estar com você dentro desta cova, que o Senhor possa estar junto de nós dentro deste mar de problemas. Sendo assim, a nossa vitória é certa, através daquele que nos amou, daquele que deu a sua vida e nos deu um pouco do seu Espírito excelente, para que nós possamos dar testemunho da graça de Deus, para que quando homens e mulheres do outro lado deste muro ou no mundo olhar para nós, podem ver em nós o testemunho fiel de Cristo. Pode ser que um de nós, esta noite, possamos estar passando por desafios, por afrontas, mas crendo, se eu estou nesta cova, eu estou por Jesus, e eu tenho certeza que o Espírito excelente do Senhor está em mim, e se Ele está em mim, eu estou nele, e eu tenho certeza que para a glória de Deus, Ele poderá me dar grandes vitórias. Esta é a mensagem para esta noite, que eu e você possamos guardar em nosso coração.